Semi, jogadora 380. Uma guerreira injustiçada em Squid Game. Semi, também conhecida como jogadora 380, foi uma das participantes mais marcantes da nova edição dos Jogos Mortais em Squid Game. Desde sua introdução, ela se destacou não apenas por sua coragem, mas por sua personalidade forte e seu senso de justiça, conquistando o respeito até mesmo de participantes difíceis, como Thanos e Nam Gyu, que a viam como uma mulher com atitude. Determinação era sua marca registrada. Para Semi, a ideia de sair do jogo sem lutar era mais assustadora do que arriscar a vida nos desafios. Ela acreditava que, mesmo diante da morte, era melhor tentar até o fim do que recuar. Ousada, ela encarava os jogos com coragem, mas nunca perdia sua empatia. Tinha um senso moral firme e era conhecida por sua tendência de ser dura com os fortes e gentil com os mais vulneráveis. Um momento que marcou sua trajetória foi quando ela defendeu o jovem Park Min-soo de uma agressão de Nam Gyu, mostrando que não tinha medo de enfrentar ninguém para proteger quem precisava. Apesar do ambiente cruel do jogo, Semi demonstrou ter potencial para vencer todos os desafios. Sua agilidade e inteligência indicavam que ela teria se saído bem em jogos como Esconde-Esconde Mortal, Pula Corda e até o temido jogo da Lula. Ela era uma jogadora completa, ponto rápida, estratégica e com nervos de aço. Além de tudo isso, não podemos deixar de destacar a atuação impecável da atriz Won Ji-an, que trouxe vida e intensidade para a personagem Semi. Ela conseguiu transmitir com profundidade a coragem, a determinação e a vulnerabilidade da jogadora 380, fazendo com que o público se conectasse imediatamente com ela. Cada olhar, cada gesto, cada cena de tensão mostrou o comprometimento da atriz em dar voz a uma personagem tão complexa em meio à brutalidade dos jogos. É justamente por essa interpretação que muitos fãs sentem que Semi foi uma das personagens mais injustiçadas da temporada. Não porque ela não tivesse força para vencer, muito pelo contrário, mas porque o roteiro A colocou contra um adversário descontrolado, Nam Gyu, que não refletia seu verdadeiro potencial. A perda dela não foi apenas uma morte física, foi uma derrota do que ela representava: a justiça, a força aliada à empatia, o espírito de luta. Mas sua jornada foi brutalmente interrompida de forma trágica, em uma das noites mais violentas do jogo, quando as luzes do dormitório foram apagadas e os jogadores começaram a se atacar. Livremente, Semi foi covardemente assassinada por Nam Gyu, que a golpeou com um pedaço de garrafa quebrada. O momento mais doloroso dessa cena foi a traição de Park Min-soo, o mesmo garoto que ela havia defendido antes, em vez de ajudá-la ou tentar impedir. A agressão, Min-soo fugiu, deixando Semi para morrer sozinha. Aquilo foi mais do que uma morte física, foi uma quebra de confiança. Semi merecia ir muito mais longe, talvez até vencer o jogo. Porém, por causa das circunstâncias da trama e da impulsividade de um personagem violento, ela teve sua trajetória interrompida brutalmente. Isso deixa um gostinho amargo para quem torcia por ela e via nela uma heroína autêntica que podia e devia transformar o rumo daquela história. Mas, e se a história fosse diferente? Fãs se perguntam até hoje: e se Semi tivesse conseguido sobreviver ao ataque de Nam Gyu? Ela era forte o suficiente para lutar. E se naquele momento ela tivesse conseguido virar o jogo e derrotá-lo, talvez o rumo de toda a temporada teria mudado. Ela teria provado mais uma vez que coragem e justiça podem triunfar até nos cenários mais sombrios. E mais, e se Thanos, seu aliado mais improvável, não tivesse morrido no banheiro, ele havia prometido proteger Semi, e com ele ao seu lado, talvez o ataque de Nam Gyu nunca teria acontecido.
Thanos era respeitado e temido pelos outros jogadores. Sua presença ao lado dela teria sido uma força poderosa contra qualquer ameaça. A conexão entre os dois era única. 2. Jogadores fortes que encontraram um senso de respeito mútuo em meio ao caos. Essas possibilidades só reforçam o que muitos já sabem. Simi foi uma personagem injustiçada. Ela tinha tudo para ir até o fim e sua morte prematura não foi apenas trágica, foi uma grande perda para o enredo. Mesmo após sua morte, a presença de Simi não foi esquecida. Em momentos posteriores da trama, ela chegou a aparecer em alucinações ou lembranças de outros jogadores, especialmente de Park Min-soo, que foi assombrado pela culpa de tê-la abandonado. A imagem de Semi passou a simbolizar a luta pela justiça, em um ambiente onde a humanidade era constantemente colocada à prova. Muitos fãs acreditam que Semi poderia ter sido uma das finalistas, talvez até mesmo a vencedora dos jogos, se tivesse tido a chance de continuar. Ela representava algo raro dentro daquele cenário cruel, a combinação de força física, coragem, emocional e empatia genuína. Seu comportamento não era motivado por egoísmo ou ambição desmedida, mas por um desejo verdadeiro de proteger e sobreviver com dignidade. Sua história é uma lembrança dolorosa de como, em um sistema injusto, os melhores nem sempre chegam ao fim, mas também é uma inspiração para muitos espectadores que enxergam nela o tipo de pessoa que, mesmo em um mundo cruel, não abre mão daquilo que acredita. Simi pode ter saído dos jogos, mas jamais será esquecida pelos que viram nela mais do que uma jogadora. Viram uma guerreira de verdade.